Boa noite a você que nos acompanha. Na noite de hoje tem entrega do Prêmio Caxias do Sul ao Centro Universitário Unifetec, que atua em Caxias do Sul há 3 décadas e é referência em cursos técnicos superior e também à distância. Convido você a ficar com a gente na TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia. Muito boa noite a todos. De acordo com a resolução de mesa, número 1371/A, de 12 de agosto de 2024, recebemos a todos nesta noite para a outorga do Prêmio Caxias do Sul ao Grupo Unifetec. Compõe a mesa principal esta presidente da Casa Legislativa, a vereadora Marisol Santos, fundador e reitor do Grupo Unifetec, Cláudio Meneguzzi Júnior, nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jorge Catusso, nesse ato representando o prefeito Adilóide Domênico, e nosso secretário da mesa nessa noite e proponente dessa homenagem, vereador Lucas Carenhato. O Prêmio Caxias do Sul, senhoras e senhores, é concedido a pessoas, entidades ou movimentos que se destaquem em serviços prestados à comunidade nos mais diferentes campos de ação. Nesse momento, convido para que faça uso da palavra o vereador Lucas Carenhato, proponente da homenagem desta noite. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, gente. Obrigado. Todo mundo, silêncio retumbante. De forma especial, saudar a nossa presidente, vereadora Marisol Santos, secretário Catusso, representando o prefeito Adiló, o amigo Cláudio, né, o timoneiro da nossa homenageada da noite. Também, de forma especial, as familiares do Cláudio aqui, a esposa, a Marilda Menegatti, as filhas, a Vitória e a Valentina. Certamente a história de a Unifetec atravessa a história de vocês e as ausências do Cláudio se justificam pelo trabalho brilhante que ele faz à frente dessa instituição. Organizamos aqui algumas considerações, mas antes disso, eu quero falar da minha relação com a Unifetec, que é profissional. Eu estou vereador, mas sou professor de formação, historiador, doutor em educação, e a professora Gisele Massarolo, um certo momento da nossa vida, era minha vice-diretora na escola Tancredo de Almeida Neves, e acho que a Gisele, à época, já trabalhava na FTEC, né? FTEC, ainda não era Unifetec. E me convidou, à época, para participar de uma seleção de uma disciplina de um tema que eu sou especialista, né, que é a história e cultura afro-brasileira. E eu passava à frente do Iguatemi, né, a época era Iguatemi, não era Világio ainda, e via a Unifetec lá, ouvia falar distante desse cara empreendedor, nós conhecemos várias pessoas em comum, e comecei a trabalhar. Fiquei 3 anos lecionando na Unifetec, e tive uma experiência muito interessante, né, do ponto de vista curricular e da qualidade pedagógica e da formação que se desenvolve naquela instituição. Então, lá tive esse contato profissional, e quando cheguei aqui na Câmara, de pensar numa instituição que é privada, mas que tem um caráter local e que tem uma importância enorme para a nossa cidade. A partir daí, acho que, não lembro exatamente, Cláudio, quando nós começamos a conversar, mas, enfim, fomos a Brasília algumas vezes, trocamos muitas ideias, e eu entendo que a Unifetec tem muito a contribuir para a nossa cidade e vice-versa. Então, eu queria fazer esse destaque aqui dessa relação e de uma homenagem que não é só deste vereador, é desta casa e da nossa cidade, né? Eu entendo que, com o crescimento, e hoje nós temos dezenas de instituições de ensino superior, talvez mais de uma centena, mas com um caráter local, com qualidade, né, com foco na relação da ponta, né, daquilo que ela produz, seja do conhecimento acadêmico, de resultados para a sociedade. Cláudio, eu quero dizer tranquilamente, menos de uma mão
sobram de instituições desse porte, e na minha compreensão aqui, falo sem ter medo de ser feliz, a Uniftec, com caráter de ser privada, é a melhor da nossa cidade, sem sombra de dúvida, e presta o melhor serviço. Talvez por isso que tu tenhas tantas dificuldades, eu falo no teu nome, né? Mas de um mercado muito voraz e muito desleal também, né? Então, acho que cabe essa distinção. Então, queria saudar a cada um que nos acompanha presencialmente nesse plenário e posteriormente assistirão essa homenagem através das redes sociais da Câmara de Vereadores. O meu cumprimento especial aos homenageados e homenageadas nessa noite. O Cláudio, eu estou intitulando aqui como timoneiro dessa grande embarcação, mas a todos os professores, gestores, estudantes, funcionários que constroem essa grande e bela instituição. Assim mesmo, no plural, no coletivo, pois são incontáveis as vidas e sonhos que constroem diariamente uma instituição de ensino superior. Professores, funcionários, acadêmicos, egressos, pesquisadores, estudantes de ensino médio, estagiários e famílias, vocês são e fazem a Uniftec. Um abraço fraterno ao amigo Cláudio Meneguzzi, reitor da Uniftec, alguém que possui um compromisso inabalável com a educação, com Caxias e com a nossa gente. Podemos afirmar categoricamente que hoje será uma noite histórica, não apenas para vocês, mas para a Casa do Povo e para a nossa querida Caxias do Sul. Comemoramos não apenas a relevância de um centro universitário presente em 8 cidades, com mais de 12 mil alunos, nós comemoramos o triunfo da educação. Um sonho que começou a sair do papel no início dos anos 90, com a criação de uma pequena escola de informática, que em 1995 tornou-se escola técnica, que no ano de 2002, com um feito importantíssimo, que não foi o Penta, mas foi o credenciamento junto ao MEC, tornando Faculdade de Tecnologia FTEC, uma instituição de ensino que, ao passar dos anos, se consolidaria como referência na área da educação, da tecnologia e da inovação, em Caxias do Sul e em toda a nossa região. O credenciamento do MEC em 2016 dá origem ao Centro Universitário, Uniftec, com mais de 68 cursos de graduação, 19 de pós-graduação e mais de 200 cursos livres. Quanta coisa mudou de lá para cá, né, Cláudio? Da pequena escola de informática até o centro universitário, que formou mais de 25 mil alunos. 25 mil alunos. Certamente o resultado dessa formação dialoga com muitas ações que nós, na cidade, seja de engenheiros, da turma da saúde, da tecnologia, do empreendedorismo, reverte para a nossa cidade. Os computadores mudaram, a sala de aula mudou, as tecnologias mudaram, as formas de ensino mudaram, nós mudamos. Poderíamos passar horas aqui falando sobre o que mudou, mas quero me ater mais ao mais importante, o que permanece o mesmo desde 1990, que é a missão da Uniftec e o compromisso permanente com o desenvolvimento humano, profissional e social. O que parece ser um mantra bonito para estar estampado em um site, na prática é construído todos os dias com muito trabalho e por várias mãos. Uma bússola guia o avanço da Uniftec, mesmo enfrentando desafios homéricos na precarização da educação e do ensino superior, ou os mercados cada vez mais restritos a grandes oligopólios que se apresentam no nosso país. O Centro Universitário Uniftec enfrenta as adversidades, incluindo as chuvas. E aqui eu quero destacar que o grupo Uniftec, né, foi um grupo que sofreu, né, numa unidade em Porto Alegre, e o Cláudio tem uma característica que eu admiro, além da humildade, porque a gente circula e o Cláudio sempre é muito, né, na dele, e é a resiliência, que eu acho que caracteriza grandes homens e grandes mulheres. E conversamos ali durante as chuvas e o Cláudio me disse já na perspectiva de reconstruir num bairro de Porto Alegre, onde uma das únicas possibilidades daqueles estudantes, daqueles acadêmicos, né,
vislumbrarem uma mudança na sua caminhada é através do centro. Então, aqui, queria destacar esse protagonismo, essa coragem, né, mesmo numa adversidade, de seguir construindo e não se deixando abalar, por mais, logicamente, que seja algo muito complicado o que a Uniftec enfrentou em relação às chuvas. Me sinto honrado como professor por ter caminhado junto à instituição e aqui, na condição de parlamentar, propor a entrega do Prêmio Caxias à Uniftec. Esta casa pertence ao povo e sempre será uma aliada nas lutas da educação. O meu desejo é vida longa à Uniftec, que ela siga em Caxias, que ela siga cumprindo o seu papel, e eu sei que isso é um dos desafios aqui. Conversava, Cláudio, com o nosso amigo Alberto Martins, e ele me dizia, uma outra oportunidade, tem vários grupos que querem comprar, eu não sei por que o Cláudio não vende. Depois ele disse, não, eu sei, porque para ele a Uniftec é a vida dele, e ele vai seguir, né, lutando para que essa instituição siga cumprindo o seu papel na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Que vivamos, para contrariar outra famosa frase de um importante educador, pensador e cientista brasileiro, também político, Darcy Ribeiro, que diz que a educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Que a educação de qualidade no Brasil seja uma realidade para todos e para todas, como a Uniftec desenvolve. E aqui, Cláudio, eu quero te dizer que conte comigo como um parceiro, como um amigo na Uniftec. Eu sei que, inclusive, o poder público pode construir muitas parcerias e valorizar essa, que, na minha ignóbil opinião, é uma instituição privada que responde àquilo que a nossa sociedade precisa, com exímia qualidade e responsabilidade no serviço que presta. Daquilo que eu puder auxiliar, nós vamos estar mostrando essa qualidade e construindo parcerias a partir do protagonismo que a instituição aí que tu representa tão bem, ela dá para a nossa sociedade. A luta é longa, mas estamos juntos e no caminho certo. Registro aqui mais uma vez o reconhecimento dessa Casa Legislativa pelo incansável trabalho em prol da nossa cidade, da comunidade caxiense. Contem com esse parlamentar e com essa Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado. Nesse momento, convido então os componentes da mesa principal para que façamos a entrega do Prêmio Caxias do Sul ao Centro Universitário Uniftec. O prêmio corresponde a um troféu com o símbolo do Monumento Nacional ao Imigrante e um diploma com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, de acordo com a resolução de mesa número 1371/A de 12 de agosto de 2024, concede o Prêmio Caxias do Sul ao Centro Universitário Uniftec em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade caxiense e da Serra Gaúcha. Caxias do Sul, 29 de agosto de 2024, assinam os integrantes da mesa diretora, presidente vereadora Marisol Santos, primeiro vice-presidente vereador Adriano Bressan, segundo vice-presidente vereador Renato Oliveira, primeiro secretário vereador Felipe Gremelmaier, segundo secretário vereador José D'Ambrosi. Então, para receber essa honraria, convido aqui à frente da mesa principal reitor Cláudio Meneguzzi Júnior.
Antes de passarmos a palavra ao reitor, nós queremos convidar todos para acompanharmos juntos a exibição de um vídeo institucional do Grupo UniFTech. Grupo UniFTech. 33 anos marcados pelo compromisso de transformar vidas através da educação. Em 1991, demos início a essa caminhada com a Escola Franqueada de Informática DataPro, trazendo o ensino da tecnologia para mais perto das pessoas. Apenas 3 anos depois, em 1994, surgiu a Data Brasil, nossa própria marca, reforçando nossa atuação em Caxias do Sul em mais de 20 escolas em diversas cidades do Brasil através de um sistema de franquias. Em 1998, um novo capítulo foi escrito com a criação da Escola Técnica Tec Brasil, expandindo nosso alcance e oferecendo cursos técnicos que prepararam inúmeros profissionais para o mercado de trabalho. E foi em 2002 que inauguramos a primeira unidade da FTech Faculdades em Caxias do Sul. Esta cidade, com rica história de empreendedorismo, foi o cenário ideal para o nosso crescimento. Caxias do Sul abraçou o Grupo UniFTech, tornando-se parte essencial da nossa identidade. Aqui construímos raízes, em uma relação de confiança com a comunidade, que impulsionou o nosso crescimento para outras cidades do Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. Desde então, o Grupo UniFTech segue crescendo. Nossa jornada tem sido marcada por um compromisso contínuo com a educação e com o desenvolvimento regional. E assim, continuamos a construir nossa história, com os pés no presente e o olhar no futuro. Agora sim, convido então para a sua manifestação o fundador, reitor do Grupo UniFTech, Cláudio Meneguzzi Júnior. Boa noite a todos. É um momento de bastante satisfação para nós e muito emocionante para mim. Como a vereadora Marisol me comentou, passa um filme, né, na cabeça da gente. Agradeço aí as autoridades presentes, vereadora Marisol, secretário Jorge, vereador Lucas, que nos indicou para esse prêmio. Saúdo a todos, meus colegas aí do dia a dia da UniFTech. Estou vendo aqui parceiros, amigos, alunos. Estou vendo aqui minha família aí, também que faz parte de tudo isso. Então, estou muito feliz aqui, porque estou entre amigos e por isso estou feliz. Eu pensei em falar alguma coisa aqui. A gente, como está envolvido com educação, a gente sempre procura encontrar padrões em caminhos, de montar metodologias, para quem sabe ali na frente a gente pode levar isso para os nossos alunos e eles possam fazer da vida dele mais fácil. E quem sabe, em vez de demorar 33 anos para chegar onde a UniFTech chegou hoje, talvez eles possam demorar 10 anos, enfim, com uma base de conhecimento maior do que a que eu tive. E nesse sentido, eu fiquei pensando, assim, durante as falas e também durante a semana, o que me ajudou a fazer com que eu fosse capaz de liderar esse processo, né? De começar esse trabalho que acabou resultando no que a UniFTech é hoje. Eu entendo que tem alguns aspectos pessoais na minha vida que foram importantes e tem alguns aspectos profissionais também que foram importantes, que quando a gente começou a montar o grupo. Com relação a aspectos pessoais, eu acho que uma coisa que foi importante para mim foi simplesmente ter nascido em Caxias. Porque em Caxias, naturalmente, as pessoas são muito empreendedoras. E durante os almoços na minha casa, ou junto com a minha família, com meus tios, enfim, aqui é assunto corrente, todo mundo fala, tu viu, o sobrinho da não sei quem abriu um pequeno negócio e parece que está indo bem. Daí a outra pessoa já fala, mas tu viu aquele lá que quebrou, né? Botou tudo que ele tinha no negócio. Isso para uma criança, na época eu estou falando aí de 7, 8 anos, são coisas que vão ficando na cabeça, né?
principalmente no sentido de que tu começa a ver, bah, isso a gente pode fazer também, abrir negócio, né? Isso não nós que vivemos aqui parece que é uma coisa muito natural, né? Mas depois, mais para frente, eu vou contar para vocês, eu que tive a oportunidade de sair daqui, eu vi que isso não é muito natural lá fora, é muito natural aqui em Caxias. Não sei por quê, talvez as empresas não vieram para cá, a gente teve que se virar, enfim, alguma razão tem, né? O historiador aqui depois pode me ajudar a gente responder, né, Lucas? Mas, naturalmente, as pessoas desenvolveram uma certa autonomia que elas consideram, vou ter que fazer pela vida, né? Então, essa coisa de abrir negócios ou ter autonomia é uma coisa muito natural. Então, naturalmente, eu, desde criança, eu tenho isso na cabeça, que empreendedorismo pode ser alguma coisa para a minha vida também. Outra coisa que eu achei que me ajudou muito foi o fato de eu ter começado a trabalhar cedo, né? Eu comecei com 15, 16 anos. Na verdade, o objetivo era porque eu queria fazer um brevet de piloto e eu precisava pagar as horas e eu tinha que me virar para pagar as horas de voo, né? Então eu fui trabalhar muito cedo. Mas essa inserção no mundo da pequena empresa muito cedo me criou. Eu comecei a entender a dinâmica de um pequeno negócio, sabe? E um pequeno negócio é uma escola muito importante porque tu está muito perto da gestão, tu está muito perto do capital, tu está muito perto da operação. Quer dizer, tu consegue, na tua cabeça, né, montar uma lógica de como é que funciona uma pequena empresa. E isso eu acho que foi muito importante para mim, né, com 16 anos. E outra coisa, enquanto pessoa, que eu estou falando aqui, as questões pessoais, que foi importante para mim, eu ter acesso a uma educação, primeiro em casa, boa, e depois fora, de qualidade. Eu estou falando lá dos anos 80, início dos anos 80, quando 3% dos jovens tinham acesso a universidades, eu consegui ter acesso, naquela época, a uma boa escola, e uma escola de qualidade. E que tinha uma coisa muito peculiar, que ela pegava alunos de todo o Brasil e levava lá para o interior de São Paulo, né? E a gente pertencia ali a um grupo muito coeso, junto com os professores, junto com os colegas. Era uma escola que ela foi criada também nos modelos das melhores escolas internacionais. Então, eles desenvolviam muito a autoestima do aluno. Mesmo a gente até brinca depois, hoje eu encontro com os colegas, a gente até brinca, a gente não era grande coisa, né? Mas os professores faziam a gente acreditar que a gente era grande coisa. E daí a gente se jogava em desafios, né? Eu acho que isso é muito importante para o jovem, né? Essa coisa de desenvolver a autoestima, né? Dele se achar capaz. Porque as coisas na vida são muito complexas, qualquer coisa é complexa. Mas se tu não tenta fazer, tu nunca vai saber se tu consegue fazer aquilo. E às vezes essa ingenuidade, né, faz a gente entrar nos desafios e às vezes dá certo, né? Então eu acho que essas 3 coisas no aspecto pessoal foram muito importantes para mim. Ter nascido em Caxias, ter muito cedo começado a me envolver no mundo do trabalho e ter a possibilidade de conseguir frequentar uma escola de ponta que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Não tanto pelo conteúdo que eu vi lá, que eu quase não me lembro mais, né? Já faz quase 40 anos. Mas a questão emocional, essa questão da resiliência que o próprio Lucas estava comentando aqui, com certeza, né, isso vem um pouco dessa experiência que eu tive. E com relação às questões profissionais, depois que eu comecei a Uniftec, coisas que eu acho que me ajudaram bastante, né, foi o crescer para e passo, crescer devagarinho. Isso, a gente na hora não gosta disso, né? A gente gosta de subir que nem um foguete, né? Mas isso gera uma aprendizagem, né? Que às vezes se tu tem um impulso externo muito grande, tu cresce muito rápido, tu queima etapas, mas ali na frente aquela etapa vai faltar para ti. Aquele conhecimento vai faltar para ti. E daí tu decola como um foguete, mas cai como uma pedra, né? E nós conseguimos, assim, paulatinamente, colocando os objetivos na frente, indo buscar os objetivos. E isso, hoje eu entendo que foi bom para nós. Na época eu queria crescer rápido, né? Mas hoje eu entendo que esse aprendizado
foi muito importante. Outra coisa, a segunda coisa no aspecto profissional que eu acho que foi importante para esse desafio foi juntar uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim. Porque os talentos, eles são... Deus deu os talentos democraticamente para as pessoas. Nem todo mundo tem todos os talentos. Cada um tem um talento, né? Para você montar uma instituição, que ela comece a ter relevância, qualquer iniciativa humana, né? Não só a instituição, você precisa juntar vários talentos, né? E eu acho que a gente teve, de alguma forma, algum aprendizado, enfim, a sabedoria de conseguir juntar esses talentos, né? E fazer um sonho de uma pessoa virar um sonho compartilhado, que isso é a grande, vamos dizer assim, é o grande motor de tudo isso. O sonho de uma pessoa só, normalmente, se não junta as pessoas certas, ele não acontece. Ele fica no sonho, né? E à medida que a gente consegue agregar pessoas junto conosco, que daí que as coisas começam a ganhar um impacto maior e a gente consegue fazer uma coisa relevante para a sociedade. Então, essa foi a segunda coisa. E a terceira coisa no aspecto profissional que eu acho que nos ajudou bastante foi a questão de ter sempre objetivos crescentes, alinhados ao que a sociedade precisa. A gente nunca se acomodou. A gente tinha escola de informática, eu já estava olhando escola técnica. A gente tinha escola técnica, eu estava olhando faculdade de tecnologia. A vida, você precisa evoluir, você precisa crescer. Isso gera a necessidade de muito estudo, muita dedicação. Isso é pesado, não é uma coisa... a coisa vem naturalmente. Não vem. Isso é através de disciplina, através de estudo. E eu, junto com a minha equipe, a gente tem muito essa característica, né? Eu puxo muito eles me puxam muito, né? Então, acho que nesse sentido também foi a terceira coisa que eu acho que nos ajudou bastante para que a gente pudesse estar aqui nesse momento. Quero dizer que ainda tem muito o que fazer, né? Eu acho que a gente ainda é uma instituição, né, no país que a gente vive, onde, como o próprio Lucas falou, a educação superior, principalmente, virou um business, simplesmente, virou um negócio, né? Um negócio de escala, que não se preocupa muito que aquilo tem que gerar um sentido para a pessoa, que aquela pessoa tem que ter um compromisso social de fazer aquele entorno dela melhor do que era antes dela ter a oportunidade da educação. Eu acho que se perdeu um pouquinho, porque a coisa ficou muito sem rosto, ficou um serviço educacional que não tem muito sentido, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo, como o próprio Lucas pontuou, ser uma instituição regional, ter os pés muito firmes aqui na nossa região, está muito preocupado com a nossa região, com o sucesso da nossa região, com a perenidade aqui e a qualidade de vida da nossa região. E está além da questão econômico-financeira, né? Nós desenvolvemos pessoas, né? Isso não tem valor, né? É uma coisa super prazerosa para nós, é o nosso produto final, entre aspas, como se diz, né? Fazer as pessoas ficarem melhores e que elas contribuem para que a gente tenha uma sociedade melhor. Bom, pessoal, eu queria deixar esse recado para vocês, agradecer muito a oportunidade das autoridades aqui, a Marisol, como presidente da Câmara, o vereador Lucas aqui, que muito carinhosamente falou muito bem do nosso grupo e nos indicou para essa honraria que me deixa muito satisfeito, né? O secretário Jorge, que está ali também prestigiando, e todos vocês aí que fazem a gente construir tudo isso e faz a gente buscar objetivos crescentes. Lembra, pessoal? Temos que trabalhar e estudar bastante para isso. Muito obrigado. Quero agradecer também a minha família, a Marilda, que está aí nos assistindo, minhas filhas, são parte de tudo isso. A Marilda diuturnamente está lá comigo. Abraçou muito forte esse sonho também, né? E as meninas aí, como o próprio Lucas comentou, muitas vezes, eu até ficava feliz quando elas pediam para mim levar lá umas amiguinhas no sábado, lá num tal bairro, eu pegava o carro, ficava na IFTEC e depois ia buscar elas. Então, eu já aproveitava umas horinhas que já contribuía também para a sociabilidade delas aí com as colegas.
Então, elas viveram tudo isso, ou quando o pai vai viajar com elas e resolve visitar uma universidade, elas ficam assim, pô, mas tem um monte de coisa para visitar que tu vai querer visitar a escola. Mas, enfim, mas elas entendem, elas são muito parceiras, então elas também têm muito de tudo isso que a gente está fazendo. Muito obrigado, pessoal. Era isso que eu queria deixar de recado para todo mundo. Muito bem, a gente quer agradecer mais uma vez, então, a presença de todos vocês, dos familiares, dos tantos professores, dos tantos estudantes aqui, né, da coordenação, e que a gente possa contribuir aqui, né, vereador Lucas, como Câmara de Vereadores, sempre, porque nós também acreditamos e muito que a gente pode transformar as pessoas, e aqui hoje com 2 professores, inclusive. Os 2 vereadores que estão aqui são 2 professores. Então, a gente compreende e entende demais a questão da educação. Então, gratidão a vocês por todo o trabalho incrível que vem sendo feito, absolutamente merecido. Parabéns ao vereador Lucas, que propôs essa homenagem, ao grupo, ao Centro Universitário UniFTEC, e a todos vocês, claro, que estão aqui e fazem parte dessa história. Nós queremos agradecer a presença de cada um nesse ato e, assim, declaro encerrados os trabalhos desta solenidade. Tenham todos uma boa noite.